Salve galera, tudo bem? Por que é importante controlar o intervalo de descanso na musculação? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje e vou tentar ajudá-los a responder ela. Tá? Primeiramente, vamos entender qual que é a lógica por trás de se controlar o intervalo de descanso. E aqui vamos entrar no mérito apenas da hipertrofia, tá? Porque o vídeo não fique muito longo. Então, quando nós realizamos um treinamento de força, normalmente, treinamento de uma musculação lá na academia, a maior parte das pessoas, de maneira geral, vão treinar ao redor de 10 repetições, não é? Entre 8, 12 repetições, aproximadamente. Então, se nós pararmos para pensar nessa lógica, o indivíduo hoje, ele leva aproximadamente uns 3 segundos mais ou menos para realizar uma repetição. Se ele fizer 10 para facilitar a conta para nós, ele levaria mais ou menos aí uns 30 segundos para realizar uma única série. Partindo do ponto de vista agora fisiológico, do metabolismo que nós estamos utilizando nessa série, nós podemos dizer que tem como predominância essa série o metabolismo da glicólise, ou o metabolismo, na verdade, anaeróbio lático, né? E a gente sabe hoje que esse é o metabolismo que produz acidose metabólica. É o metabolismo que aumenta a produção de íons de H+, é o metabolismo que deixa o ambiente mais acidótico, é o metabolismo que tem uma participação na produção de fadiga, tá? E se a gente produz mais fadiga, nós tendemos a perder força e que, por sua vez, então, toda vez que nós vamos realizar uma nova série, eu vou perder força, eu vou perder número de repetições e vou ter um trabalho menor, ou seja, vou treinar menos. Mas é óbvio que isso tem uma relação com o quanto eu descanso, tá? Então, se eu vou lá, realizo uma série e descanso pouco, 1 minuto aproximadamente, o que acontece? Essa acidose produzida pelo exercício, pela série, estará acumulada ainda, tá? E, obviamente, quando eu for fazer então a minha próxima série, acontecerá de eu perder produção de força. E se eu começar a aumentar esse intervalo de descanso, o que acontece? Acontece que eu aumento para 2, para 3 minutos e tende a essa acidose diminuir, né? E conforme essa acidose vai diminuindo, então eu tenho menos fadiga acumulada e consigo ter um trabalho melhor ou realizar um volume de treino maior na minha próxima série, né? E de fato os artigos hoje têm demonstrado isso, que intervalos de descanso maiores permite que eu trabalhe ou permite que eu realize um volume maior de treino, tá certo? Mas aí você poderia perguntar assim para mim, mas eu sempre ouvi falar que a fadiga é boa para a hipertrofia, ou melhor falando, né, o estresse metabólico é um dos estímulos que a gente sabe que são desencadeadores das vias de síntese proteica e assim, por sua vez, da hipertrofia. É verdade, né? Hoje a gente sabe, a literatura hoje tem descrito o estresse metabólico, ou a produção dessa acidose metabólica como um fator que possivelmente pode contribuir para a hipertrofia. No entanto, a gente tem aí hoje evidências mais recentes que nos demonstram que o volume de treino ele é mais importante, né? Então, recentemente eu comentei de um artigo, né, do Ariel, foi orientado pelo um amigo meu, Emerson Teixeira. Nós fizemos então, fomos amigos de laboratório, enquanto eu fiz o meu doutorado, ele fez o mestrado dele, mas enfim, nesse artigo específico, o que eles fizeram, né? Eles viram que quando você equaliza o volume, né, baseado então no maior intervalo de descanso, eles pegaram os indivíduos lá que treinaram com intervalo de descanso maior e reproduziram esse volume no intervalo de descanso menor. Então você tinha teoricamente um ambiente favorável para maior volume, com intervalo de descanso maior, equalizando esse volume para o intervalo de descanso menor, que aí você teria um estresse metabólico também aumentado teoricamente. Só que aí nas contas, no final, o que aconteceu? A hipertrofia foi igual, né? Independente do intervalo de descanso, uma vez que o volume foi equalizado. Então a gente entende que, embora o estresse metabólico ele possa ser um fator importante para a hipertrofia, né, quando você tem o volume de treino calculado ou volume de treino priorizado, é bem provável que esse volume ele vá
sobressair, né, ou esse estresse tensional gerado pelo treino, ele vá sobressair sobre o estresse metabólico, porque essas vias, o que acontece? Essas vias, elas são, de uma maneira geral, redundantes. Então você não tem vias distintas sendo estimuladas lá na célula. Se você dá um estresse tensional, você dá um estresse metabólico, vai acontecer o quê? As vias vão se encontrar e vão se conversar e vão, em suma, ir lá para via ativação de vias de síntese, ativação de aumento de síntese proteica de actina, miosina, enfim, formação de sarcômeros, formação de miofibrilas e aumento de massa muscular de maneira geral, tá? Pois bem, voltando aqui então, se a gente sabe hoje que se você produzir maiores volumes, você talvez tenha mais vantagem para hipertrofia, talvez não, vamos dizer assim, você tem mais vantagem para hipertrofia, tá? O que acontece, né? Será que existe uma forma da gente hoje controlar esse volume de uma maneira que eu consiga ter um volume, desculpa, voltando, recapitulando, tá? Não vou editar dessa vez, vou deixar assim. Então olha lá, se você tem um treino, um modelo de treino no qual você consiga controlar esse intervalo de descanso, tá? E produzir maiores volumes, seria ótimo, não é? Então, a ideia é o seguinte, às vezes eu descanso 1 minuto, é muito pouco, eu perco muito trabalho, perco volume. Descanso 3 minutos, talvez seja muito, né? Esses 3 minutos fez com que eu descansasse além do que eu precisava, né? E esse artigo que agora eu vou comentar com vocês, é um artigo que saiu recentemente, é um artigo que viu o volume total, né, de treino realizado na sessão e que viu a densidade de treino também, né? O que é densidade de treino então? Densidade de treino é uma outra variável que ela é bastante interessante também para quem gosta ou para quem quer controlar adequadamente o seu treinamento. Por quê? Porque a densidade ela leva em conta o volume produzido total mais o quanto tempo você descansou, a somatória na verdade desses tempos. Então vamos supor, se em um exercício você descansou 3 séries de 2 minutos, você descansou 6 minutos no final e você produziu um volume X. Você faz uma relação entre esse intervalo de descanso total e o volume total produzido. E aí, quando você tem então densidades maiores de treino, isso tende a dizer que você está produzindo volume e descansando menos, né, numa unidade de tempo, e que isso pode ser satisfatório, principalmente quando a gente pensa em tempo, né? Então assim, ninguém quer ficar 2 horas, 3 horas na academia treinando. Todo mundo vai na academia para treinar 40 minutos, 1 hora, estourando um pouquinho mais de 1 hora. Eu, principalmente que trabalho com personal, eu tenho 1 hora fixa ali para treinar com o meu aluno, e nem 1 hora líquida de treino, porque normalmente você faz um aquecimento, você deixa uma parte final às vezes para alongamento, enfim, né? Quer dizer, você acaba tendo ali 45, 40, 50 minutos estourando. Então, pensando nisso, é importante a gente saber como seria uma forma mais eficiente da gente produzir volume maior, né, por uma unidade de tempo menor, trabalhando na densidade então. E esse artigo ele viu exatamente isso, por isso que ele é bem legal, tá? Nessa situação, então, eles compararam, vamos ver, eles pegaram mulheres, tá? Mulheres já experientes em treinamento, jovens, com idade aproximada ali, se eu não me engano, 20 anos, 20 e poucos anos. Eu vou deixar esse artigo, já deixei na verdade desde antes de ontem no Telegram, e aí vocês podem ir lá conferir o artigo, quem for da área, quiser ler o artigo, eu recomendo fortemente que leiam, porque aqui eu estou dando uma visão geral do artigo só, tá? Não estou falando todos os detalhes, os pormenores. Então assim, o que foi feito, né? Pegaram essas mulheres, fizeram uma série, uma sequência de séries com protocolo de método piramidal e aumentando então a intensidade a cada série, né? E foram controlando pegaram essas mulheres e fizeram 3 diferentes condições. Então elas, após feito o teste de RM, tudo, elas iam numa sessão de treino, faziam uma sessão de treino descansando apenas 1 minuto, aí iam embora, depois de 1 semana voltavam 2 minutos, depois de 1 semana voltavam 3 minutos, porque 1 semana para que não tenha efeito cumulativo de treino, e ao mesmo tempo essa ordem de 1, 2 e 3 ela foi randomizada, ou seja, nem sempre, né, começava com 1, algumas mulheres começavam com 1, outras com 2, outras com 3,
minutos em cada sessão. Por que isso? Para tirar um efeito então de ordem de exercício, de ordem de sessões, para que não pudesse acontecer de falar, você deixou todos os indivíduos fizeram, todas as mulheres fizeram 3 minutos só lá no final. Não, então na ciência a gente costuma dizer que esse é um protocolo randomizado, você aleatoriza quem vai fazer 1, 2 e 3 e randomiza, tá ok? Isso é interessante para vocês entenderem também, principalmente quem quer buscar maior critério na leitura de artigo científico. Então vamos lá agora pro desenho, né? O desenho nós 1, 2 e 3. E o que aconteceu, né? Então você descansa 1, produz menor volume, tá? Comparado a 2 minutos e comparado a 3 minutos, certo? Isso não é muita novidade. No entanto, quando a gente pega lá 2 minutos de descanso comparado com 3, não foi estatisticamente diferente. O que isso quer dizer? Que 2 minutos já foi um intervalo de descanso, parece que satisfatório para essa população, mulheres treinadas, né, já descansar para uma nova série. Então, teoricamente aí, 3 minutos seria muito, né, para essas. E aí quando a gente vai calcular então a densidade de treino, o que acontece? Se você produz um volume mais próximo de 3 minutos, porém descansando 1 minuto a menos, 2 para 3, você tem uma densidade de treino maior, não é? Você treina com volume para menos tempo total de sessão. E isso é bastante interessante então, né? Então, esse artigo é legal por causa disso, porque o que ele demonstra para nós? Que é importante a gente controlar o intervalo de descanso, porém se você deixar descansar muito, você pode estar perdendo tempo na academia. Você pode estar de uma maneira geral, né, ficando mais tempo do que você deveria na academia, e isso ninguém quer, né? Ninguém quer perder tempo hoje em dia. Tempo hoje em dia é algo para nós extremamente valioso, tá bom, pessoal? Então fica essa dica aí, né? É um artigo hoje que saiu essa semana recentemente, tá? É bem legal, peguem para ler lá no Telegram, deixem o seu comentário aqui no post, deixe a sua curtida, tá? Compartilha com os amigos e vamos lá, bora para cima. Até a próxima.